Vamos pensar e refletir sobre a ascensão hoje de manhã. Ótimo. E a vida, sabemos, é um série de momentos. E esquecemos a maioria destes momentos e a maioria até parece nos banais. Mas às vezes tem alguns momentos determinantes na nossa vida em que conseguimos distinguir claramente o antes e depois. Por exemplo, quando terminamos os estudos, quando saímos de um trabalho e entramos no novo, quando nos casamos, quando saímos de casa dos nossos pais, quando mudamos de cidade ou país, como muitos de nós temos feito, ou também quando alguém nos deixa, um fim de uma relação ou a morte de uma pessoa querida. Então a vida está cheia de momentos de deixar ou de partir. E a passagem da ascensão, que vamos ler esta manhã, relata um momento determinante na vida de Jesus. Jesus morreu, ele ressuscitou dos mortos e agora chega o momento em que ele parte. O termo teológico que está usado para este momento é ascensão, e isso significa ser elevado. É quando Jesus deixa a terra e regressa ao céu. E a ascensão aconteceu 40 dias depois de Jesus ter ressuscitado. E este ano foi celebrado na quinta-feira passada. Então, como a Rita diz no início, hoje é o domingo de ascensão. E não sei se vocês alguma vez já pensaram neste momento, porque na igreja falamos muito sobre o nascimento de Jesus, a sua morte e o seu ministério e a sua ressurreição. Mas a ascensão raramente é mencionado. E há pouco cantamos a canção Rei dos Reis e isso é uma das minhas canções preferidas. Mas não sei se vocês repararem. Na canção fala sobre a vinda de Jesus à Terra, a sua morte e a sua ressurreição. Mas depois solta-se logo para o verso que diz: e a igreja de Jesus pelo Espírito nasceu. Então a ascensão não é mencionado, é completamente despida de importância. Também a ascensão liga. Isso é sempre bom. As coisas simples que esquecemos. Então, a ascensão também é um momento estranho. Parece um pouco surreal ou mitológico, como se Jesus estivesse a levantar voo para o espaço, o céu, ou a flutuar numa nuvem. No momento, Jesus está lá e de repente ele já não está. É como um mágico a terminar o seu espetáculo numa daquelas explosões de fumo. Subitamente, Jesus desaparece. E Lucas, ele é o único evangelista que fala sobre a ascensão de Jesus. Mas os outros escritores do Novo Testamento e a igreja primitiva, eles compreenderam que a ascensão de Jesus era uma parte fundamental do plano de Deus. E nos primeiros centenas de anos, o português é difícil às vezes. Nas primeiras centenas, é feminina, de anos de cristianismo, a igreja decidiu que era muito importante eles decidirem quais eram as crenças fundamentais do cristianismo. E isso levou à criação dos credos. E estes credos são declarações de fé com que todos os cristãos no mundo concordem, quer sejam batistas, evangélicos, protestantes ou católicos. A ascensão está incluído todos estes primeiros credos, a par e passo com a sua morte, sua ressurreição e sua encarnação. Então vamos ver alguns destes credos agora. Temos o credo Niceia, que diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, conforme as escrituras. Ele subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E o credo dos apóstolos diz: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto
e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E a nossa igreja também, nós temos uma declaração de fé que diz todas as coisas que nós achamos essencial do que nós acreditamos. E na parte sobre Jesus, diz que ele ascendeu ao céu, onde está sentado à direita do Pai, de onde governa toda a criação. Então, a ascensão, tal como a morte e a ressurreição de Jesus, é a parte central da nossa fé. E Agostinho, não este Agostinho, mas um teólogo do quarto século, e na Igreja Católica ele é conhecido por Santo Agostinho. Ele escreveu: a não ser que o Salvador tivesse ascendido aos céus, o seu nascimento não teria tido importância, a sua paixão, a sua morte, não teria gerado fruto algum em nós. E a sua santa ressurreição teria sido inútil. Então, a ascensão é o clímax da história da redenção. Porque quando Jesus ascendeu, dá-se o fim definitivo da sua missão terrena e o início de uma nova missão para ele e para nós. Então, vamos ler juntos o relato agora de Lucas sobre a ascensão. E a Mariana vai me ajudar a ler isso. Então, obrigada, Mariana. Jesus levou-os depois para fora da cidade, para os lados de Betânia. Ali levantou as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se e foi elevado ao céu. Eles adoraram-no e voltaram para Jerusalém muito contentes, e estavam constantemente no templo dando graças a Deus. Atos 1, 6 a 11. Uma vez, quando os apóstolos estavam reunidos com Jesus, perguntaram-lhe: Senhor, será agora que vais restaurar o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: Não vos é dado conhecer o tempo ou o dia que o Pai fixou com a sua própria autoridade, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos lugares mais distantes do mundo. Obrigada. Não, desculpa. Ainda tem mais. Falta. Eu disse-lhe a parte errada. Depois de dizer isso, foi levado ao céu, à vista deles, e uma nuvem encobriu, de modo que já não o viram mais. Estavam eles a olhar atentamente para o céu, enquanto ele subia, quando subitamente apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, porque estão aí parados a olhar para o céu? Este mesmo Jesus, que do vosso meio foi elevado ao céu, voltará da mesma maneira como agora o viram subir. Bom, obrigada. Agora já lemos a parte sobre a ascensão. É importante isso. Então, Jesus morreu, ele ressuscitou. E nos últimos 40 dias, ele tem aparecido várias vezes aos discípulos, mostrando-lhes que ele continua vivo e continuando a ensiná-los sobre o que iria acontecer. Então, por que Jesus não podia ter simplesmente ficado ressurreto, vivo entre os discípulos? Porque ele não teria já cumprido a sua missão para restaurar a nossa relação com Deus quando ele ressuscitou dos mortos? Então, a resposta é não. É só com a ascensão que esta obra redentora ficou completa. E como é que sabemos isso? Temos de voltar ao Antigo Testamento e às instruções de Deus para o dia de expiação em Levítico 16. Então, no Antigo Testamento, quando os israelitas pecavam, já não podiam entrar mais na presença de Deus. Por isso, para entrar na presença de Deus, para expiar os seus pecados, ou seja, para terem os seus pecados perdoados e voltar a ter uma relação com Deus, era preciso sacrificar um animal. Primeiro, o sacerdote
tinham de sacrificar um animal, primeiro pelos seus próprios pecados e depois o outro animal pelos pecados do povo. Então, a primeira etapa no processo de reconciliação com Deus era a morte de um animal no seu lugar. Mas isso era apenas a primeira fase. O processo de expiação, de reconciliação com Deus, não terminava aí. O sacerdote ainda tinha de apresentar o sangue do animal sacrificado no tabernáculo, que era o templo onde se encontrava a presença de Deus. Então vamos ler Levítico 16, de 15 a 19. Degole então o bode oferecido pelo povo para o sacrifício pelo pecado, e leva o seu sangue para dentro da cortina, e faz o mesmo que fizera com o sangue do novilho, aspergindo com ele diante da cobertura da arca e sobre ela. Assim fará o ritual de purificação do santuário, contaminado pelas impurezas, crimes e pecados dos israelitas, e fará o mesmo para a tenda de encontro, que está colocado no meio de gente impura. Ninguém deve estar na tenda do encontro enquanto Arão entra no santuário para o ritual de expiação e até ele de lá sair. Arão fará o ritual de expiação por si mesmo e pela sua família e por toda a comunidade de Israel. Depois sai para junto do altar que está diante do santuário e faz por ele o ritual de expiação, tocando como sangue de novilho e de bode nos cantos salientes. A toda a volta do altar, com o dedo molhado no sangue, asperge sobre ele 7 vezes e purifica-o assim das impurezas dos israelitas, tornando-o de novo sagrado. Então é só quando o sumo sacerdote, neste caso Arão, entra na presença de Deus e apresenta o sangue no tabernáculo, que o sacrifício expiatório pelos pecados do povo fica completa. Então, o que isso significa para nós? Jesus morreu na cruz para nos reconciliar com Deus. Mas se seguimos o modelo do Levítico 16, então a morte de Jesus na cruz foi só a primeira parte do sacrifício de expiação. O sangue de sacrifício ainda precisa ser levado à presença do Pai para ser aceito por Ele. E isso acontece na ascensão de Jesus. Porque é neste momento que Jesus volta ao céu, regressa à presença do Pai, que Ele completa o sacrifício expiatório de uma vez por todo por nossos pecados. Em Hebreus 9, versículo 12, diz que Cristo entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, no verdadeiro santuário, não como o sangue de bodes e bezerros, mas como seu próprio sangue, e foi deste modo que ele nos libertou para sempre dos nossos pecados. A ascensão de Jesus prova que ele é realmente o Messias. Ele cumpriu a sua missão de restituir a humanidade a Deus. Então vamos pensar nisso como uma pequena analogia. Todos nós temos algum tipo de cartão de identidade, certo? Seja cartão de cidadão para os portugueses, parabéns. Seja carta de residência, parabéns para quem tem também. Ou seja, passaporte. E este cartão de identidade declara que somos quem dizemos ser e também que estamos legalmente autorizados a entrar num país. E também este cartão comprova seus direitos de cidadania. A missão terrena de Jesus completa-se com a ascensão, porque ele voltou a entrar no lugar santíssimo, à presença de Deus, como seu sacrifício de sangue perfeito. E o seu sangue é o cartão de cidadão. O mesmo cartão que prova que nós pertencemos a Ele. Agora podemos ser reconciliados e ser reunidos com Deus na sua presença, porque temos o cartão de identidade de Jesus. Já somos cidadãos do céu. E se és cristão e estás aqui esta manhã, o sangue de Jesus representado a Deus é teu cartão de cidadão. Tens a certeza de que entrarás na sua presença.
Mas se ainda não estás numa condição em que posso dizer que eu acredito 100% que Jesus morreu por mim, ele ressuscitou e ele ascendeu ao Pai, então ainda estás a tentar usar o teu próprio cartão de cidadão. Mas as nossas próprias identificações são inúteis para entrar na presença de Deus. Não há nada que tu ou eu possamos fazer para nos reconciliarmos com Deus. Jesus já fez tudo isso. A ascensão é uma ponte de viragem. O fim da missão terrena de Jesus é de restabelecer a nossa relação com Deus. Mas o que ele está a fazer agora? Sou britânica. E vocês provavelmente sabem que temos um rei. Se não souberem, vocês sabem agora. Então, quando rei Carlos, King Charles, se tornou rei, a sua ascensão ao trono foi marcado por uma coroação. O regresso de Jesus ao céu marcou o momento de sua coroação. E isso é profetizado em Daniel capítulo 7, versículos 13 a 14. E diz: Continuei a olhar durante essa visão noturna e vi algo semelhante a um ser humano. Aproximou-se de mim rodeado de nuvens e dirigiu-se a um ancião de longa idade e foi-lhe apresentado. A ele foi dada autoridade, honra e poder real, de maneira que os povos de todas as nações, raças e línguas lhe ficarem sujeitos. A sua autoridade devia durar para sempre e o seu reino não seria destruído. Jesus derrotou os poderes do pecado e da morte e agora ele é rei e senhor, reinando no céu. Por ter ascendido, o reinado de Jesus começou. Ele tem agora a autoridade suprema, o poder e o domínio de um reino eterno. Um reino que jamais será destruído. Então, eu não sei sobre vocês, mas isso me faz pensar, uau, realmente Jesus é rei neste momento. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores e isso nunca mudará. Não importa o que está acontecendo no nosso mundo, as guerras, a violência, as relações desfeitas, a doença, o egoísmo, o pecado em nós e à nossa volta, Jesus já reina no céu. Ele é soberano, quer o sintamos ou não. E talvez alguns de nós precisamos ser lembrados disso hoje, que Jesus já é rei. E enquanto Jesus reina, ele está a interceder por nós. Ele representa-nos perante o Pai, tal como o sumo sacerdote representou os israelitas no dia de expiação. E Jesus não é um rei passivo e impotente, mas ele é um rei ativo e poderoso. E como rei e senhor, Jesus continua a intervir e suplicar ao Pai em nosso nome. Em Romanos 8, Paulo escreve: Quem poderá acusar aqueles que Deus escolheu, se Deus os declara inocentes? Quem é que os pode condenar? Será porventura Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus, o qual também intercede por nós. Então, se o sangue de Jesus é a nossa cartão de identidade que nos dá acesso à presença do Pai, então ao interceder em nosso favor, Jesus é como o nosso tradutor. Nós somos uma igreja multinacional com pessoas de várias línguas. Então, acho que vocês já sabem, se tentas falar com alguém e não falas a mesma língua e não conheces esta língua, não funciona, certo? Ou, ao menos, é muito complicado. Mas, para nós entendermos verdadeiramente, precisamos de um tradutor. Alguém que interprete o que a outra pessoa está a dizer. E a intercessão de Jesus é isso. Ele está a pedir a Deus em nosso favor. Ele está a traduzir para Deus os nossos pedidos. E esta intercessão de Jesus é baseada em quem Ele é, que Ele é totalmente humano e totalmente divino.
e no que Ele fez por nós ao oferecer-se como sacrifício pelos nossos pecados e ao vencer a morte, a ressuscitar. A sua intercessão dá-nos confiança na nossa salvação e a certeza de que Jesus continua a trabalhar por nós agora no céu. E só Jesus salva. Nenhuma outra intercessão é eficaz. Mais ninguém, nenhum santo, nenhum vivo, nenhum morto, nenhum homem, nenhuma mulher pode interceder por nós como Jesus o faz. Jesus e o seu sacrifício são a única tradução do que o Pai precisa. Então, depois de ter ascendido para estar como o Pai, lemos em Atos 1, versículos 10 a 11, que subitamente apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que estão aí parados a olhar para o céu? Este mesmo Jesus, que de vosso meio foi elevado ao céu, voltará da mesma maneira como agora o virem subir. A ascensão de Jesus é a preparação para o grande final, que um dia Jesus voltará e o seu reino será completo. E as palavras dos anjos mostram-nos que Jesus regressará da mesma forma que ele partiu. Ou, por outras palavras, ele voltará de uma forma visível e gloriosa. E durante o seu ministério, Jesus até diz isso. Ele diz que verão então o Filho do Homem chegar numa nuvem com grande poder e glória. Jesus partiu coberto por uma nuvem que representou a presença de Deus. E ele voltará, tornando a presença de Deus novamente tangível e real para nós. E João teve uma visão deste dia glorioso em Apocalipse 21, em que o céu e a terra renovados serão concluídos. Deus e nós viveremos juntos e não haverá mais dor, tristeza ou morte. A nova e eterna criação chegou. A ascensão de Jesus dá-nos a esperança certa de que isso vai acontecer. Jesus voltará, reinará plenamente e de uma forma perfeita. A ascensão de Jesus no seu corpo ressuscitado é apenas um prenúncio do dia em que ele voltará e o céu e a terra se tornarão permanentemente um só. E Paulo escreve em Filipenses 3: Nós, porém, somos cidadãos do céu e de lá esperamos que venha o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Senhor Cristo Jesus. Ele transformará o nosso pobre corpo, tornando-o semelhante a seu corpo glorioso, com aquele mesmo poder que ele tem para exercer domínio sobre todas as coisas. A ascensão de Jesus ao Pai dá-nos esta esperança para aguardar o dia em que viveremos permanentemente com Deus nos nossos corpos ressuscitados. Então, os discípulos tinham acabado de ver Jesus a subir quando os anjos aparecem e dizem-lhes: Galileus, por que estão aí parados a olhar para o céu? Os discípulos estavam paralisados, confusos. Será que eles estavam perguntando: o Jesus vai voltar? Ele já voltou muitas vezes depois de ressuscitar, então se calhar ele vai fazer isso de novo? Talvez estivessem tão impressionados ou assustados que não conseguiam mexer. O que vamos fazer sem o nosso líder? O que vamos fazer a seguir? Mas as palavras do anjo recordam-lhes que pouco antes da sua ascensão, Jesus deu-lhes uma nova missão. Não deviam esperar passivamente pelo regresso de Jesus sem nada fazer. Isto era verdade para os discípulos e é também verdade para nós. Muitas vezes, como cristãos, pode ser fácil olhar para o futuro, ficar entusiasmados com o dia em que Jesus vai regressar e concentrarmos-nos no céu. Mas isso pode levar-nos a separarmos-nos do mundo. É confortável e agradável passar os nossos dias numa bolha cristã,
com outras pessoas que acreditem na mesma coisa que nós. Mas não podemos fazer isto. Antes de ascender, Jesus diz aos discípulos, em Atos 1, versículo 8, que receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria e até os lugares mais distantes do mundo. Os discípulos foram chamados a ser testemunhas de Jesus em Jerusalém, sua própria cidade, Judeia, Samaria, então as pessoas que eles não gostavam, e até os confins do mundo. E nós somos chamados a continuar esta missão. Então isso não nos permite ficar numa bolha cristã cômoda e fácil. Isso obriga-nos a sair para além destas 4 paredes. Somos chamados a procurar o reino de Deus aqui na Terra para dar às pessoas um vislumbre de como vai ser a eternidade com Deus. Então, esperemos ativamente, dando a conhecer a presença de Deus aos nossos amigos, aos nossos colegas de turma, aos colegas de trabalho, à família, à comunidade. Levamos a presença de Deus, a sua paz, a sua alegria, independentemente das nossas circunstâncias. Levamos o seu amor incondicional e levamos a reconciliação às nossas relações e à nossa comunidade, recusando-nos a permitir que as diferenças ou a divisão nos dividem. Não devemos viver numa bolha cristã, separando-nos do mundo e esperando passivamente pelo céu e pelo regresso de Jesus. Mas também precisamos da comunidade cristã, porque sabemos que este mundo nunca vai ser utopia, nunca vai ser perfeito. Estamos à espera do dia em que Jesus regressa e renova todas as coisas. A ascensão de Jesus foi um momento decisivo pela igreja. Um momento a partir do qual o cristianismo se espalhou de uma cidade para todo o mundo. E em Lucas 24, pouco antes de ascender, Jesus diz aos seus discípulos que lhes vai enviar o que o Pai prometeu, o poder que vem do céu. Porque Jesus foi glorificado, temos agora o Espírito de Deus dentro de nós se acreditamos nele. Se Jesus não tivesse subido como subiu, se tivesse ficado no seu corpo ressuscitado como os discípulos, o Espírito não teria vindo. O ministério de Jesus teria sido geograficamente, numericamente e fisicamente limitado. Ou seja, nós não estaríamos aqui hoje. Mas agora, enquanto Ele reina no céu, o Espírito dá-nos poder para continuar sua missão e trazer o seu reino aqui na terra até Ele voltar. Então, a missão terrena e redentora de Jesus está completa. Ele expiou, Ele anulou totalmente os nossos pecados e Ele agora está na presença do Pai. Ele está a reinar no céu e Ele deu-nos e capacitou-nos para nosso novo começo, a nossa missão. Então, na ascensão, Jesus deixou os discípulos. E normalmente, quando alguém parte, ao menos se gostamos desta pessoa, muda de cidade, por exemplo, de país, de emprego, a nossa primeira reação é tristeza. Vamos sentir a sua falta, as coisas não seriam mesmo sem ele. Sentimos a perda e apercebemos das lacunas na nossa vida que normalmente eles preencherem. Tentamos navegar uma nova normalidade sem eles. E todas estas são emoções humanas e normais face à perda. Por isso, quando os discípulos se apercebem que Jesus partiu, é razoável esperar uma reação de pesar e tristeza. Eles passaram os últimos 3 anos constantemente com Jesus. Ele até regressou dos mortos, mas agora ele foi-se embora. Então vamos ver a reação deles. Lucas 24, versículo
52 e 53 diz: Eles adoraram-no e voltaram para Jerusalém muito contentes. E estavam constantemente no templo, dando graças a Deus. Jesus foi-se embora e eles não ficaram tristes. Eles ficaram alegres. A sua reação imediata foi adorá-lo. Esta é a primeira vez no seu evangelho que Lucas menciona alguém a adorar Jesus. Porque Jesus ascendeu, é como se caiu a ficha e finalmente eles percebem que ele era o Salvador divino e é digno de adoração. Eles deixaram aquele lugar, voltaram para Jerusalém e continuaram a adorar Jesus. Então, qual deve ser a nossa reação quando pensamos na ascensão de Jesus e na sua coroação no seu trono celestial? Devemos adorar Jesus. Recentemente, Steve e eu, nós visitamos Nápoles, na Itália, e para quem acompanha futebol, sabe que o Maradona jogou durante anos em Nápoles. Ele ajudou-os a ganhar o seu primeiro campeonato de Série A. Maradona é uma lenda em Nápoles. Isso se torna óbvio quando se visita o bairro espanhol em Nápoles, onde tem uma praça inteira dedicada a Maradona. Até como vocês podem ver, tem murais, tem estátuas e até tem um altar. E no altar se diz Deus ou Deus. Isso foi uma das passagens mais surreais que já vi. Este sítio estava cheio de turistas adorando Maradona. Um homem grande em campo, mas apenas um homem, e cuja vida fora do campo era uma confusão. Mas isto é o que todos nós fazemos. Todos nós adoramos alguém ou alguma coisa. Podes gostar de futebol e achar que Maradona foi um dos melhores futebolistas de sempre, mas ele está morto. Podes adorar Ronaldo, mas desculpe dizê-lo, ele vai morrer um dia. Qualquer ser humano a quem prestamos culto ou adoração vai morrer um dia. Tudo o que adoramos aqui na Terra, beleza, carreira, dinheiro, família, amor, relações, sexo, nada disso dura para sempre. Vai desaparecer. Jesus, ele é o único que é digno da nossa adoração. Ele é o único que viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu ao Pai, onde agora ele reina como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, até um dia ele voltar. Então, tal como os discípulos, quando nós vemos Jesus por quem ele realmente é, louvamos-lo como devemos. O louvor reflete o que está dentro de nós. E quando o louvamos, Deus revela o que está no nosso coração e ele muda-nos. Somos curados das nossas feridas quando nos concentramos em Jesus e no seu sacrifício. A nossa visão é clarificada e as nossas perspectivas mudam quando percebemos que só vale a pena viver para Ele. Somos fortalecidos pelo seu Espírito para vivermos para Ele nos altos e baixos da semana que vem. E o nosso louvor produz, como produzia nos discípulos, alegria sobre alegria quando tiramos o foco de nós, dos nossos problemas, das nossas fraquezas, da nossa doença, das nossas frustrações, da nossa tristeza e nos concentramos nele. Ao terminar o nosso tempo juntos, refletindo sobre a palavra de Deus, quero ler Filipenses 2, versículos 6 a 11. Isso é um grande hino de adoração a Jesus. E depois vamos continuar a responder em adoração a Deus com música. Então, Filipenses 2, versículos 6 a 11. Jesus, Ele que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a essa direita de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo.
tornando-se igual aos homens e vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até a morte e a morte na cruz. E por isso, Deus elevou Jesus acima de tudo e deu-lhe o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre em todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e para que todos proclamem para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Amém.